Graças a paz, pessoal. Então, como eu falei para vocês, chegou aqui para mim, tá? O transmissor sem fio via rádio que é utilizado em carros, beleza? E eu vou falar aqui para vocês se funciona ou não como um transmissor para fazer o retorno sem fio. Eu já testei, já vi se dá ou se não dá para fazer. De antemão eu quero dizer para vocês que eu estou gravando aqui na minha casa, então vão acontecer vários ruídos externos. É possível que aconteça vários ruídos externos durante a gravação, beleza? Também estou numa improvisação aqui nessa mesa aqui com o celular pendurado, porque eu não tenho nenhum suporte celular aqui, então improvisei, pode ser que o vídeo balance um pouco. Então vamos lá. Eu comprei esse transmissor aqui com a intenção de quê? E na embalagem só vem isso, tá? Só vem o transmissor e a caixinha, não tem mais nada dentro. Só vem isso. Esse aqui é o Carg 7. Beleza? Então é isso. Esse aqui é o transmissor, a caixa. Esse aqui é o transmissor. Ele é ligado no acendedor de cigarros do carro, 12 volts. Aqui tem uma saída USB para carregar o celular, microfone, um botão de liga e desliga, uma entrada P2, por isso eu tenho aqui um cabo P2, e tem aqui do outro lado um botão para você selecionar o canal e o botão de volume que também serve para selecionar a frequência, o canal de frequência, beleza? Então vamos lá, aqui tem a logozinho da marca. Vamos lá, o que é que aconteceu? A minha intenção a princípio era pegar esse carinha aqui, liga ele em uma fonte 12 volts, como ele é alimentado, o plug dele aqui, a alimentação, é para entrar no acendedor de cigarro de carros, e não vou usar no carro, obviamente, vou usar na mesa de som, quero usar na mesa de som. Então, eu tenho uma fontezinha aqui, 12 volts, 3 amperes, que é o suficiente para alimentá-lo. Antes, eu aconselho a você, antes de você fazer qualquer coisa definitivamente, você testar antes. Por isso eu não cortei o plug da fonte ainda. Eu apenas coloquei um fiozinho aqui no positivo, enrolei o fiozinho no negativo, puxei aqui os dois fiozinhos, está identificado aqui, tá? Aqui tá com a fitinha branca é o positivo, aqui o negativo, para poder testar. Porque se eu corto aqui, se eu abro o transmissor, ligo direto dentro, o que eu iria fazer provavelmente, iria tirar esse conectorzinho aqui, esse plugzinho aqui da ponta, ia passar o fio por dentro e ia ligar dentro. Se eu faço isso antes de testar se funciona ou não, eu danifico a fonte, danifico o aparelho sem necessidade. Então é bom sempre testar, beleza? Então vamos lá. Para ver que vocês verem que vai funcionar com a fonte, eu deixei aqui pra gente testar. Vou ligar aqui a fonte, tá? A fonte tá ligada, 12 volts positivo. Eu vou colocar aqui nesse plugzinho aqui, como ele tem uma molinha, eu vou colocar aqui, é só pra gente testar, tá? E o negativo aqui na lateral, beleza? Você vai ver que ele já ligou. Aqui tá na frequência, tá carregando, auxiliar frequência de rádio, que você seleciona e muda a frequência, deixando a frequência que você quer, beleza? Tranquilo. Qual a função desse aparelho aqui? Você conecta ele lá no carro, ou seja, você liga ele, você sintonizou aqui uma frequência de rádio. Qualquer aparelho receptor de rádio, ou seja, no caso, como eu queria utilizar o celular como um receptor desse sinal, qualquer receptor de rádio sintonizado nessa frequência vai ouvir o que tiver tocando nesse cara aqui. E esse cara aqui ele tem Bluetooth, ou seja, no carro, como é que ele funciona no carro? Você conecta lá o acendedor de cigarros, o seu rádio do seu carro não tem Bluetooth, não tem pendrive, então você conecta esse cara no acendedor de cigarros, você liga o seu rádio e sintoniza nessa frequência aqui. Aí você pega o seu celular, liga o Bluetooth, conecta nesse cara. Tudo que você botar para tocar no seu celular vai sair no som do seu carro via rádio, via frequência de rádio, beleza? É assim que ele funciona no carro. Como eu ia utilizar na mesa do som, eu peguei esse cara aqui, conectorzinho P2, colocar aqui, isso aqui ia entrar
esse outro lado aqui do P2 e entrar na saída auxiliar da mesa, eu ia colocar ele lá na saída auxiliar da mesa. Deixa eu desenrolar ele aqui para explicar melhor para vocês, tá? Lógico que a saída auxiliar da mesa é P10, ia usar um adaptador para isso. E eu utilizei para testar quando eu fiz o teste. Então vamos lá. Tem aqui os dois lados. Eu liguei lá na saída auxiliar da mesa, tá? Tá ligado lá na saída auxiliar da mesa. Então eu venho aqui, aqui é uma entrada P2 e coloco aqui nessa entrada. Então o que acontece? O celular de todos os músicos vão abrir o rádio, vão sintonizar nessa frequência aqui. Sintonizando nessa frequência, tudo que vier da mesa pelo canal auxiliar para esse cara, por essa entrada P2, isso aqui é uma entrada P2, o celular sintonizado na mesma frequência vai passar a ouvir o que está entrando aqui. Então a minha ideia era o quê? Colocar o fone de ouvido no celular e com o fone de ouvido ligado no celular, a gente ia ouvir o retorno, ou seja, o que está saindo no auxiliar. A gente ia conseguir ouvir sem fios. Sem fio nenhum a gente ia conseguir ouvir. E aí é que está a grande questão. Funciona ou não funciona? E eu vou dizer para vocês. Com esse aparelho aqui, tá? Com esse aparelho aqui, que é o aparelho mais barato que eu achei no mercado, R$12, que tem a entrada P2. Você precisa de um aparelho que tenha uma entrada P2. Existem outros aparelhos aí melhores do que esse, com relação à frequência, só que não tem a entrada P2. E a gente precisa da entrada P2. Então o que acontece? Com esse aparelho aqui funciona. Eu coloco aqui e tudo que entrar aqui eu vou conseguir ouvir via rádio no meu celular. Beleza? Só que qual é o problema? Como esse aparelho aqui não é um aparelho de extrema qualidade, é um aparelho na verdade de baixa qualidade, até pelo seu preço a gente consegue identificar isso, existe uma latência, existe um delay. E com esse delay não há possibilidade de você tocar dessa forma. Você consegue ouvir, você toca lá o seu instrumento, você canta lá e você consegue ouvir através do fone de ouvido conectado no celular a uma determinada distância. Você consegue ouvir e ouvir bem. Ouvir bem, dependendo da frequência que você colocar aí na sua cidade, no seu bairro, que não exista nenhuma frequência de rádio parecida por perto ou da mesma, você consegue ouvir bem. A questão é justamente essa, a latência que existe, beleza? Então, o delay não tem interferência, não tem ruídos, dá para você ouvir bem. Só que com o delay que existe, fica impossível, inviável a gente utilizar ele para usar mesmo como um retorno, beleza? E isso eu estou falando com relação a esse transmissor. Como foi um investimento de teste, na verdade, me custou R$12 esse transmissor e ainda está funcionando, serve, dá para usar em carro, dá para usar até para você ouvir uma transmissão na igreja lá, se o pessoal que está na salinha das crianças pode sintonizar na rádio e ouvir o que está se passando lá no culto, que não dá para ouvir via fone de ouvido. Então ainda dá para usar. E eu vou testar ainda, eu ainda não desisti, ainda vou testar com outros aparelhos melhores. Existem aparelhos melhores em torno de R$50. Tudo isso eu estou fazendo porque eu poderia comprar um transmissor sem fio, tem um M-Wave agora que é o mais barato do mercado, custa em torno de R$80 o transmissor e R$80 o receptor, que daria R$160. Só que seria individual, um para cada um, e o transmissor da M-Wave, um transmissor só transmite apenas para 4, se você colocar mais de 4 já começa a dar interferência. Eu vou continuar testando com outros aparelhos de qualidade melhor, com uma que tenha um menor delay. E eu sou formado em técnica eletrônica, e ainda assim com esse carinha aqui, eu vou abrir ele, vou desmontar, vou ver aqui o sistema de radiofrequência dele e vou ver se dá para amplificar esse sinal, de modo que com esse sinal amplificado diminua a latência. Vou tentar ver se consigo diminuir a latência. Beleza? O alcance, ele tem um alcance suficiente para uma igreja, um altar tenha 10 metros, 5 metros no máximo, dá suficiente por questão de distância, mas a questão é só a latência. Beleza, pessoal? Então é isso. A princípio não funcionou por conta da
latência por conta do delay. Mas a gente ainda vai continuar tentando, a gente vai continuar querendo melhorar com o menor preço possível, beleza? Então fica aí a dica para vocês. Eu tentei e foi como se fosse um teste para vocês aí saber se funcionaria ou não, beleza? Então é isso. A ideia foi muito boa, a ideia que eu tive, modéstias à parte, lógico, foi uma ideia muito boa, só que realmente por conta da latência não funciona, e agora vocês estão sabendo disso. Não tem nenhum vídeo aqui, acredito que não tenha nenhum vídeo no YouTube, eu também não pesquisei, não sei que tem algum vídeo falando sobre isso, mas agora vocês têm um vídeo falando sobre isso. Apesar de que esses aparelhos que a gente compra geralmente são por radiofrequência, só que são direcionados unicamente e exclusivamente para os seus receptores. E aqui seria para um receptor, vamos dizer de uma forma geral, porque é via rádio, então qualquer sintonia, qualquer rádio receptor iria conseguir se conectar à frequência que está sendo transmitida. Então eu acredito que o problema maior não seja no receptor, e sim no transmissor. Então vamos melhorar a qualidade do transmissor e eu acredito que vai funcionar. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo. Se você tem alguma dúvida, você deixa nos comentários. Se você tem alguma sugestão de vídeo que a gente possa estar melhorando, você coloca aí nos comentários também, beleza? A gente vai estar falando sempre de igreja, falando de coisas que podem ser feitas e podem ser acrescentadas na igreja com o menor custo possível. Eu vou estar sempre mostrando para vocês aqui o que a gente tem em nossa igreja, como a gente tem utilizado nossos aparelhos, nossos equipamentos e como a gente tem feito para melhorar cada vez mais. Beleza? Fica com Deus aí, um abraço, tamo junto, valeu!